A ideia dessa série de vídeos é extrair das partidas que analiso toda semana apenas uma fase do jogo, um momento, uma ideia, um padrão de jogadas ou um conceito. Esse é o meu ciclo de estudos da bola. Esse final de semana, o Manchester City empatou com o Liverpool em casa por 1-1 em um jogo que eu quis prestar atenção nos movimentos do Rodri para fazer um vídeo aqui pro canal. Ainda que provavelmente a maioria das pessoas achem que o melhor jogador em campo tenha sido o Doku do Manchester City, que ele acertou 12 de 15 dribles tentados, eu entendo que na realidade o jogador mais influente do City seja o Rodri. Também é uma opinião bem popular. Não à toa, essa temporada o time perdeu os 3 jogos que ele não jogou por causa de um cartão vermelho e por isso vamos tentar entender mais ou menos o porquê disso. Primeira parte. Mapeamento. O Rodri não é um jogador rápido, não é um jogador habilidoso, ele é forte, mas não é nada absurdo, ele tem um bom passe, mas a maioria dos seus passes são curtos, para trás ou para o lado, ainda que ele costume acertar boas viradas de jogo de vez em quando. De forma que muito facilmente um leigo da bola possa achá-lo um jogador comum, ordinário e que alguns volantes de antigamente eram muito melhores. E de fato, eu diria de uma forma simplificada que ele não faz nada além de jogar de acordo com o que está diante dos seus olhos. A única questão é que ele está olhando para o resto do campo o tempo inteiro. A característica mais marcante do Rodri é o mapeamento, ou virada de pescoço, ou scanning, como você preferir chamar, que nada mais é do que o ato de fazer um movimento deliberado com a cabeça para longe da bola para obter informações sobre áreas de interesse, como as posições de companheiros da equipe ou dos adversários. Essa definição é a definição do Carl Axon, um jovem treinador norueguês cuja dissertação de mestrado em ciências do esporte investigou o tema da percepção visual no futebol de elite. E como o canal foi feito com o objetivo de estudar mesmo, eu fui no braço, na cara e na coragem abrir o jogo no Longo Match para contar quantas vezes o Rodri mapeou no jogo. Definitivamente não é uma contagem perfeita, levando em conta, primeiro, o ângulo da transmissão e as vezes que ele virou o rosto apenas sutilmente e eu não consegui identificar o ato do mapeamento. Mas ele realizou esse movimento pelo menos 386 vezes durante a partida inteira, um pouco mais de 10 vezes por minuto, de acordo com o que eu consegui identificar. O que significa, meus queridos, apenas a limitação do meu próprio olho e um pouco da limitação de assistir e analisar um jogo de acordo com a câmera da transmissão. Segundo a dissertação do Carl Axon, um jogador de elite tem uma taxa de cerca de meio scan por segundo, e o Rodri certamente supera isso, e o que significa pelo menos 3 vezes mais do que eu consegui identificar. Mas também, em minha defesa, na pesquisa ele chegou nesse resultado utilizando 3 câmeras e o auxílio de programação e inteligência artificial para identificar esses movimentos do pescoço e do olho. Agora, quando eu estava terminando a edição, percebi uma coisa muito simples também que explica essa distinção do número que eu cheguei e o número da pesquisa do norueguês lá. Ele contou também os mapeamentos com a bola. Eu contei apenas os mapeamentos sem bola. Isso aí fácil são 100, 200 mapeamentos também. Mas eu perdi muita coisa por causa de questão de câmera e de olho também. A pesquisa dele é muito mais bem elaborada do que um simples vídeo para o YouTube, mas no fim das contas eu só tenho como endossar os argumentos do treinador norueguês sobre a ligação entre percepção pelo mapeamento e ação com a mudança da orientação corporal, o argumento também da maior probabilidade da manutenção da posse de bola e de jogadas de progressão, de forma que o mapeamento deve ser visto como a competência do jogador por si só, mas já que o vídeo de hoje é sobre o Rodri, vamos ver os efeitos de tanta virada de pescoço no jogo contra o Liverpool, mas sem antes comentar o detalhe mais básico desse movimento. Praticamente não existe o Rodri se aproximar para receber a bola sem mapear. Segunda parte. Circunstâncias de vantagem. Nesse ponto do vídeo, eu vou abandonar um pouco a metodologia do Axon para chegar mais perto da ideia de espaços de fase do Paco Cerulho, cuja proposta abarca, entre outros fatores, a análise do jogo por meio de imagens congeladas e a averiguação de vantagens circunstanciais. Segundo o treinador espanhol, cada fotograma é capaz de revelar uma situação nova, uma nova circunstância, ou como ele chama, um novo espaço de fase. Sem entrar no mérito
necessariamente dos detalhes dos marcos de interpretação e dos critérios conformadores dessa metodologia, eu acho natural ligá-la ao ato do mapeamento, pois, para além da naturalidade de estar avaliando um jogador espanhol desenvolvido nessa escola, sob fundamentos e métricas também desenvolvidas na Espanha, o ato do escaneamento é fundamentalmente uma fotografia que o jogador utiliza como referência para compreender o que está acontecendo naquela circunstância, para que ele possa preparar uma circunstância seguinte, uma circunstância em que o time dele esteja em vantagem. Isso ocorreu de forma direta nas vezes que ele encontrou o Phil Foden aberto, por exemplo. Nesse lance, o Rodri mapeou 3 vezes antes de receber a bola, de forma que ao receber, ele já sabe exatamente qual ação ele irá realizar. Ele domina a bola, já mudando sua orientação corporal para a execução do passe, que encontra o Phil Foden com espaço para dominar, com tranquilidade e espaço, ainda que perfilado lateralmente, mas definitivamente no espaço de fase favorável, em uma circunstância favorável, que possibilita o Foden uma variedade de ações. Nesse outro lance, ele escaneia 3 ou 4 vezes antes de receber a bola, identifica o espaço livre, o que sem dúvida influencia a maneira que ele domina a bola, orientando o perfilamento do corpo para a execução do próximo passe. Mais uma vez endossando o argumento do Cole-Action, da correlação entre esses fundamentos, e busca novamente o Phil Foden, que corria de trás naquela direção. O único problema foi o Álvares, que não percebeu isso. E para finalizar a sessão do Foden, cuja vantagem ao receber a bola do Rodri é mais simples e direto de se observar, olha aqui os passes do Rodri para o Foden, como eles seguem esse padrão. Algo muito parecido ocorre quando ele busca o Doku, como nesse lance, em que ele praticamente só muda o lado, mas novamente temos o mapeamento, a mudança de orientação corporal no ato da recepção e o passe logo em seguida. Dessa forma, como vocês podem imaginar, o direcionamento dos passes do Rodri para o Doku são muito semelhantes a uma imagem invertida dos passes para o Foden. Mas os lances que realmente me chamaram a atenção e que me motivaram a fazer o vídeo foram esses que eu vou mostrar agora, que mostram não a capacidade de passe do Rodri em achar um movimento mais difícil, mas sim movimentos aparentemente mais simples e mais curtos, mas ele prepara uma circunstância de vantagem na origem da jogada. O meu lance favorito é esse aqui, em que primeiro ele vê o Bernardo livraço no espaço entre linha com a pressão alta do Liverpool. Aí ele retorna para receber do Rúben Dias e prepara a jogada na origem, encontrando o Akanji para ele sim encontrar o Bernardo, que recebe em condições praticamente ideais, de frente, com espaço, marcação correndo no contrafluxo. No fim, o Doku cruza pra ninguém, mas em uma oportunidade que só ocorreu por causa de uma circunstância lá atrás, por causa do mapeamento e daquela movimentação do Rodri nas costas do Darwin Núñez. Outra jogada parecida na ligação com o Akanji é essa aqui, em que o Rodri mapeou 1 ou 2 vezes antes de receber do Rúben Dias e permitiu com que o Akanji recebesse em uma circunstância de vantagem pela soma dos fatores do perfilamento corporal, do espaço que ele tem e também do contrafluxo da corrida do adversário, o que permite a pifada para o Foden, que só não é perfeita porque o inglês correu antes. O que eu quis mostrar é o seguinte, que o Rodri é a liga da consistência do City com a bola, não por ser um craque driblador como o Doku está sendo, ou, para comparar com os melhores, habilidoso como o Messi ou como o Neymar, mas apenas por agir de acordo com o que os olhos dele estão vendo. E, para finalizar essa parte do vídeo, nesses lances todos, a gente viu algumas circunstâncias de vantagens concebidas na origem. Chamam isso de vantagem dos esportes coletivos, que tem relação com aspectos circunstanciais de perfilamento corporal, de velocidade e também de qualidade em uma disputa de 1 contra 1, por exemplo. Entre essas vantagens, a que acaba criando mais confusão é a vantagem socioafetiva. Eu acho que isso ocorre porque o termo foi concebido em língua espanhola, e por mais que isso signifique fundamentalmente a mesma coisa, pensar em outra língua é totalmente diferente. Ou seja, vantagem socioafetiva não é que fulano é amigo de ciclano, não é Romário e Bebeto, não é Ganso e Neymar necessariamente, mas sim uma questão de confiança no companheiro e, principalmente, da capacidade de comunicação verbal e não verbal. Para esse jogo contra o Liverpool, o companheiro do Rodri foi essencialmente o Akanji. Do que eu contei, o Rodri passou 18 vezes para o suíço e recebeu 17 passes dele.
dele, somando 35 passes corretos. E quando a gente fala em vantagem socioafetiva, relacionando confiança e comunicação, esse lance é bem interessante também. O Rodri recebe a bola no contrafluxo do seu perfilamento corporal, mas com espaço para ajeitar o corpo e tentar identificar alguma condição favorável à frente, conforme ele está ali posturado. Mas quem mapeia para ele essencialmente é o Akanji, que define o Rúben Dias como melhor opção ali ao apontar para o português para, na sequência, o suíço receber a bola em uma configuração circunstancial de vantagem novamente relacionada ao perfilamento e ao espaço. É interessante também como as vantagens costumam se desencadear umas às outras, conforme o Akanji achou o Bernardo Silva, que no final errou o último passe. Parte 2,5. Circunstâncias de desvantagem sem bola. Esse trecho do vídeo vai ser bem curto, até porque o Rodri também mapeia muito quando o time dele está sem bola. Então, praticamente, ele não errou nesse sentido. Mas, se a importância do mapeamento com a bola está relacionada com a manutenção da posse, com passes progressivos, com ajustes do perfilamento corporal a receber, esse comportamento é fundamental para qualquer defensor também, pois, essencialmente, a maioria dos jogadores só vão agir conforme o que eles conseguem enxergar. Isso é muito simples. Sugiro para vocês observarem, por exemplo, como é comum atacantes marcarem gols se movimentando em um ponto cego do zagueiro, indo para as costas dele e mudando a direção da corrida. Então, para o ajuste da marcação, é importante que o jogador mapeie sem bola também. Nessa jogada aqui, o Rodri acaba vacilando também no início da jogada, e ele acaba não percebendo a presença do Curtis Jones. Dessa forma, em condições consecutivas, primeiro com o Jones e depois com o Szoboszlai, o Liverpool tem seus jogadores avançando em condições favoráveis de perfilamento e de espaço. E o Darwin Núñez corre no ponto cego do Rúben Dias também. Só que ele acaba dominando um pouco mal e demora para chutar, de forma que o Liverpool não consegue aproveitar essa sequência de vantagens de forma concreta. Mas aí, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Eu acho que esse formato deve ser mais legal para assistir, de certa forma é até mais fácil de fazer comparado à metodologia que eu pensei quando eu criei o canal, que era ver um time por semana, fazer o relatório do time todo e depois fazer o vídeo com um trecho do relatório. Só que na realidade eu acho que no outro modelo talvez eu aprenda muito mais. Fazer o canal e editar vídeos com constância fez com que meu olho melhorasse bastante, e da outra forma eu acabo absorvendo muitos mais detalhes que só alguns acabam indo para o vídeo. O Greg, que foi meu supervisor do estágio, me disse uma vez que se o objetivo agora é aprender e melhorar, talvez fosse melhor destrinchar uma partida por inteiro, nem que eu faça só uma partida por mês ou só um time por mês. Eu vou tentar adaptar e fazer as duas coisas para o canal, uma pauta de jogos mais ordenados para identificar modelos e padrões, mas também aspectos mais pontuais da rodada do final de semana, como esse vídeo do Rodri, que, para falar a verdade, eu meio que montei na minha cabeça ao ver aquele lance do Bernardo Silva. Mas enfim, valeu! Até a próxima!